E aí, desenhista? Tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, meu nome é Marjorie Mariano e eu sou professora de desenho realista. E hoje aqui eu vou te mostrar o que está por trás do método único que eu criei, o triângulo ETA. E por que ele traz tão resultado para as pessoas que querem evoluir e aprender desenho realista. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Mas antes, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque eu tô sempre aqui trazendo conteúdo sobre desenho realista, mostrando para vocês como funciona o meu método, tendo lives toda semana desenhando, e você pode aprender e pode desenvolver com muitas das dicas que eu trago por aqui. Assim também como nas minhas outras redes sociais, onde eu venho interagindo com vocês de uma maneira mais próxima, tá? Respondendo pergunta, respondendo direct, abrindo ali enquetes e interagindo com vocês mais de pertinho. Se você quer aprofundar o seu conhecimento sobre desenho realista com um método que realmente funciona, que foi testado e aprovado hoje por mais de 2.100 alunos, então clica no primeiro link da descrição e vem entender por que o método do triângulo ETA faz tanto sucesso e te dá tanto resultado. Então, bora pro vídeo. Bom, desenhista, não é de hoje que eu recebo inúmeros depoimentos dos meus alunos mostrando como o método ajuda e ajudou eles a evoluírem e a não pararem no meio do caminho no processo de aprendizado de desenho. E é por isso que hoje eu vou explicar aqui para vocês, no meu flipchart, o que é o método do triângulo ETA, de uma maneira muito rápida e simples. Então, o que é o triângulo ETA? É um método que eu desenvolvi e nomeei desta forma, que eu acredito ser o mais poderoso caminho e método e trajetória para você conseguir trilhar a sua jornada de desenhista. Não é um método mágico, nem muito menos vou te falar que você vai desenvolver de maneira rápida, porque o aprendizado ele não pode ser comparado com o tempo que você demora para aprender algo, tá? Todos nós temos linhas e tempos de aprendizados diferentes. Então aqui é o método que eu considero o melhor jeito e o melhor caminho para você avançar dentro dos desenhos realistas. Então, para a gente entender o método, primeiro a gente vai entender o que é o desenho, o ato de desenhar. E aí a gente tem dois pontos. Então, primeiro, a gente vai entender exatamente o que é o desenho, tá? Ou o ato exatamente de desenhar. O desenho nada mais é do que uma habilidade, certo? E na minha concepção, existem dois pontos principais de uma habilidade, tá? E o que é uma habilidade? Assim como escrever é uma habilidade, assim como andar, falar é uma habilidade. É algo que você consegue fazer. E tem dois pontos principais para serem desenvolvidas. E a primeira, eu digo que é a maneira natural. E a segunda, a maneira adquirida. Então aqui no ponto que a gente pode dizer que a habilidade ela pode ser algo natural, então uma pessoa desde criança ela tem uma predisposição para aquilo, ela tem uma habilidade natural, porque isso existe, eu vou chamar isso daqui de dom, certo? E a habilidade adquirida, eu vou chamar isso daqui de esforço, repetição, tá? Esforço. Então o desenho, ele pode ser tanto uma habilidade natural quanto uma habilidade adquirida, tá bom? Então, existe o dom? Existe, mas só existe o dom? Não, você pode adquirir essa habilidade. E para adquirir, e para prosseguir, para não parar, mesmo tendo o dom ou se esforçando, existem alguns pontos que a gente precisa de focar e entender. Se a gente não trabalhar dessa forma, a gente vai quebrar o ponto ali de aprendizado e a gente não vai evoluir nos desenhos. Bom, um dos pontos fortes aqui do meu método é que ele está diretamente ligado com o nosso estilo de mindset, que não é nada além do que a nossa mentalidade. Então, o mindset, o tipo de mentalidade que a gente tem, vai influenciar diretamente no seu aprendizado e evolução como desenhista. Também existem dois tipos de mindset. O primeiro é o fixo e o segundo é o mindset de crescimento. Eu não vou explicar aqui exatamente o que cada mindset significa, porque isso tá bem explicadinho dentro do meu curso, lá no meu método. Eu vou te mostrar rapidamente aqui a diferença disso. O mindset fixo, ele não encara os desafios de frente, ele acha que ou ele nasce com aquela habilidade natural para desenvolver certa característica, ou então ele não pode evoluir e avançar naquilo que ele quer aprender. Já no mindset de crescimento, a pessoa entende que através do esforço dela e da repetição e do treino, enfrentando os desafios, ela consegue alcançar tudo aquilo que ela decidir. Então vamos lá, vou mostrar para vocês mais ou menos como que acontece a curva aqui de aprendizado, tá? Então eu vou fazer um gráfico bem simples, todo mundo vai entender. Então aqui a gente tem o tempo, tá? Quanto maior o tempo, então aqui nessa linha aqui,
a gente tem o tempo. E aqui subindo, a gente tem o esforço, certo? O esforço. Como que acontece essa curva ali do aprendizado? Aqui é o nível 0. Você não começou, não passou tempo desenvolvendo habilidade e nem se esforçou, tá? Então aqui é o nível 0. À medida que você passa tempo, ou seja, você aumenta o seu tempo realizando a sua habilidade e aumenta o seu esforço, a sua curva de aprendizado, ela vai ser sempre crescente. Ou seja, a gente chega no nosso resultado. Só que existe algo que pode te parar bem aqui no meio do seu crescimento, caso você não entenda os passos que você precisa seguir dentro do desenho. O que é que pode te parar aqui? E é aí que eu chamo do triângulo ETA, que é onde eu entendo que a base para você construir uma curva de aprendizado sempre contínua e crescente é que você precisa de trabalhar muito bem as suas emoções juntamente com a técnica. Então não é à toa que as emoções estão ligadas ao mindset, tá bom? E aqui não é papo barato de coach, é um estudo sério de psicologia, foi desenvolvido aonde você entende que você é capaz sim de desenvolver tudo aquilo que você quiser. E o que vai te parar aqui, ó, na sua curva de aprendizado, não vai ser a técnica, não vai ser a falta da técnica ou a dificuldade dela. Principalmente porque toda a técnica e toda a habilidade, ela pode ser desenvolvida por repetição. Mas o que vai te parar aqui, ó, é exatamente os problemas que você tem na sua emoção. Vai ser o desânimo, vai ser a vontade de desistir, vai ser a frustração, vai ser a dúvida, vai ser aquela crença que você talvez esteja pensando que você realmente não consegue, vai ser aquele pensamento que diz pra você que é difícil demais, vai ser aquele pensamento que diz pra você que você não nasceu com dom para aquilo. Mas então realmente quem tem dom tem o mindset certo, o tipo de mentalidade certa para poder avançar e crescer? Não. Existe o dom? Existe. Mas mindset é diferente do dom, tá? Porque o mindset é uma mentalidade e o dom é uma habilidade natural. Então vamos lá, vamos dizer que você é uma pessoa com dom. Se você é uma pessoa com dom que tem um mindset fixo, você vai enfrentar esses tipos de problema. Você não vai se esforçar, porque uma pessoa que tem dom, ela acredita que ela nasceu já pronta para aquilo. Então você não vai dedicar esforço, você não vai dedicar treino, você vai sempre crer e acreditar no seu incrível potencial natural para aquilo. Mas por mais que você tenha um potencial natural, se você não se dedicar ao treino, não se dedicar ao esforço, você vai parar na sua curva de aprendizado. Tá vendo como que pode barrar a sua curva de aprendizado? Mesmo você tendo dom, é o seu emocional, que é um pensamento que você acha que sabe demais. E aí acaba caindo nessa outra questão que é a superioridade. Você começa a achar que você é superior a qualquer outro porque você nasceu com uma habilidade, uma facilidade para aquilo, quando na verdade não. Talvez você possa evoluir muito mais, só que como você não se esforça e talvez você se sinta um pouco acima das outras pessoas, você acha que sempre aquilo vai ser o suficiente. Muitas vezes não é. E quando de repente acontece um revés, um desafio surge, você não sabe lidar. Então você não sabe lidar com desafios. Por quê? Porque você sempre achou que seria sempre fácil. Porque sempre foi fácil, sempre foi natural. Só que vai chegar um momento em que você precisa elevar o seu nível. E para elevar os níveis, a gente vai entrar em desafios. O problema de você que tem dom com a mentalidade fixa é que você vai achar que os desafios eles não existem. Se existirem, então realmente você não nasceu com dom. Você pode ficar para trás, pode parar a sua curva de aprendizado. Tá vendo como que todo o mindset ele tem a ver com as emoções? E se você tem um mindset de crescimento, mesmo com dom, você vai se esforçar. Ou seja, mesmo tendo aquela habilidade natural, aquela predisposição, a facilidade de encarar o desenho de frente, você vai se esforçar. Um outro ponto, você vai ter humildade. Por quê? Você nasceu com aquele dom, você nasceu com a habilidade natural. Mas, para elevar o seu nível, você se esforçou. E isso gera em você
a humildade. E o último ponto é que você sabe enfrentar os desafios. Então, cada vez que você for elevar o seu nível e aumentar os desafios que você precisa passar, você vai entender que é só você se esforçar e aquilo vai acontecer. E não vai acontecer magicamente só porque você tem um dom. Marjorie, se eu não tenho dom, tudo o que eu falei aqui também se aplica a você, mesmo que você não tenha o dom. Talvez aqui, se você não tem um dom, o que você vai fazer? Você vai se esforçar de início, mas depois, quando os desafios vierem, você não vai saber lidar. E o que vai acontecer? Você vai parar a curva de aprendizado. Já com o mindset correto, o mindset de crescimento, você vai se esforçar, vai começar a ver dificuldades, você vai sentir difícil aquela progressão, mas você vai saber enfrentar os desafios e entender que com o seu esforço você tem total potencial de evoluir nos trabalhos e nos desenhos realistas. Bom, então, meu caro desenhista, aqui está a fórmula do triângulo ETA. O E, vocês já entenderam que é emoção, o T vem de técnica. A técnica nada mais é do que você aprender a desenvolver a pintura, o degradê, a sobreposição de camadas e muitas outras coisas que eu ensino no curso, que é o que a maioria dos cursos ensinam. Só que no meu método eu entendo que o que vai parar você não é a falta da técnica, porque a técnica ela é desenvolvida, mas é não saber lidar com as emoções para você chegar a alcançar uma boa técnica, porque vai te dar desânimo, vontade de parar e vontade de desistir. Então não é a técnica que freia o seu aprendizado e sim suas emoções. Então é importante que a técnica esteja diretamente conectada com as suas emoções. E olha, o mindset, tanto fixo quanto de crescimento, todos nós temos em todas as áreas das nossas vidas. Só que quando a gente descobre isso e aprende a lidar com isso, a gente consegue compreender melhor e controlar e modificar o mindset quando é necessário. Ou vocês acham que eu nunca tive desânimo na minha vida? Sim, eu passo as mesmas dificuldades que vocês. Por muitas vezes eu também desanimo. Só que o que me faz persistir e continuar é o tipo de mindset que eu quero desenvolver para mim, que é o de crescimento. Então, quando eu vejo os desafios, por mais que eu tenho aquela sensação de frustração ou de desânimo por não ter conseguido da forma como eu queria ou na velocidade que eu queria, eu pego esses sentimentos e transformo em motivação para me movimentar em direção ao meu objetivo. Então, a emoção ela tem que estar diretamente conectada aqui com a técnica, fazendo assim com que a gente atinja o nosso objetivo, que é chegar na nossa arte, seja ela qual for. Aqui no caso, o desenho realista, porque é a área que eu sou especialista. Mas você pode utilizar isso para qualquer parte ou qualquer habilidade que você queira desenvolver. Eu espero que tenha ficado bem simples para você, que você tenha entendido todo o processo aqui do meu método. E eu ensino tudo isso daqui para você lá dentro dos meus cursos. E para saber mais, clica no primeiro link aqui da descrição do vídeo, que você vai ser direcionado para as páginas ali do meu curso. Venha fazer a sua inscrição e venha entender por que esse método dá tanto resultado. E você quer saber o porquê? É porque a gente trabalha as emoções, que são aquilo que pode te frear na sua evolução, e entende que desistir não é uma opção para nós. Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo e tchau!